ali. Deus abençoe, viu? Depois disso, me fez voltar à entrada do templo ou da casa. Alguma versão fala templo, outras versões falam casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos. Normal? É das águas. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, e tomando eu, eis que às margens do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixes. Diga para 2 ou 3 pessoas: prepara a rede. Não, vamos lá, vamos pôr um pouco de vida nisso aqui. Diga: prepara a rede. Vem peixe grande aí para você. Porque lá chegaram estas águas e sararam, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Amém? Tome seu assento. Olhe para cá, por favor. O livro do profeta Ezequiel, ele é um livro de visões. E além de ser visões, é um livro de profecia. Se você pegar no Antigo Testamento o livro do profeta Daniel, do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel, são profetas que Deus levantou para trazer a geração passada, e Deus nos traz a geração nossa, futura, momentos de lembrança, momentos de importância e momentos que nós não devemos esquecer jamais, de que há um Deus nos céus que olha e cuida de cada um de nós, principalmente o seu povo. Daniel, ele foi levantado no período em que a Babilônia reinava, e ele era um dos seus, da parte política dessa era. Mesmo estando na política, Deus o levanta, e ele é um diferencial para dizer à nação, mesmo sendo um político, que a política não estava acima do reino, mas o reino estava acima da política.
Não o reino da terra, mas o reino de Deus. Então aprenda uma coisa: você não precisa ser político para declarar o reino de Deus. Basta você se levantar como um Daniel e dizer: Senhor, eis-me aqui, ouça a minha voz, porque eu quero proclamar o teu reino a todos os reinos. Agora, para a gente que sofre, para a gente que se sente inferior, para a gente que passa tribulações, para a gente que se sente mal por causa das dificuldades da vida, a gente se enquadra no livro de Jeremias, porque é um livro que você vai ver um profeta ser levantado, profetizar a um povo e o povo nunca acreditar na sua profecia. Diferente de Isaías, que morreu não vendo a sua profecia se cumprir. A diferença de Isaías para Jeremias é que Jeremias é esculachado, é menosprezado diante do povo, dizendo: quem é você? Quem você pensa que é? Quem você pensa que pode se dizer para nós? Quem é Deus nessa circunstância que vivemos? Levante a mão, recebe essa palavra. As pessoas vê aquilo que você está vivendo, mas não sabe aquilo que Deus está preparando para você viver. Deus vai te levantar num tempo de crise, Deus vai te levantar num tempo de sofrimento, para dizer para aqueles que estão sofrendo mais do que você: Deus ainda é Deus da sua vida, Deus ainda é Deus da sua casa, Deus ainda é Deus do seu reino. O problema é que a gente olha para quem olha para a gente. A face do outro, a face, o semblante deixa a gente inibido. Recebe essa palavra nessa noite. Se Deus te levantou como uma voz do reino, não importa a cara que vão fazer, o que importa é o que sai da sua boca, liberado por Deus. E pior, se você quer ficar em depressão, lê Lamentações de Jeremias. Ah, pastor, estou em depressão, estou depressivo. Leia Jeremias. Leia Lamentações de Jeremias, você vai ficar mais depressivo ainda. Que é um profeta que Deus levanta para dizer para o povo acerca de uma restauração que eles mesmos não acreditam. Em outras palavras, quantas pessoas estão deixando de acreditar que Deus existe? Quantas pessoas estão acreditando que Deus está aqui hoje à noite, a sua presença está aqui? Quantas pessoas estão nessa noite, ou talvez vivendo nesse mundo, esse evangelho que diz que ele faz e não vive isso? Escute isso hoje à noite. Deus vai levantar uma voz profética para dizer para você: é tempo de restauração. Cada profeta que Deus levanta é um período da história. O Ezequiel é levantado num período em que ele era garoto, adolescente. Escute isso aqui. Quando o rei Jeoaquim reinava sobre Jerusalém, Nabucodonosor era o que comandava as províncias, inclusive Jerusalém, foi a qual levantou e colocou o rei. Ele se rebeliou, você conhece a história. Nabucodonosor vem, destrói a cidade de Jerusalém, queima os muros, destrói as casas, leva alguns ao cativo da Babilônia, outros fogem, outros se escondem, outros morrem. E os que vão ao exílio da Babilônia vão caminhando pelo deserto acorrentado. E se tem uma coisa que deixa a gente oprimido, desacreditado e fraco, é quando a gente caminha num caminho acorrentado. Quando alguém acorrenta a gente, acorrenta nossos sonhos, nossa vontade de viver. Duas coisas você precisa entender hoje à noite. Você precisa, em primeiro lugar, voltar a viver a vida que Deus quer que você viva. Segundo, viver a vida para Ele. Eu vou repetir. Deus quer que você volte a viver a vida. Segundo, volte a viver a vida para Ele. A sua vida não pode parar porque alguém quer te acorrentar. A sua vida não pode parar porque alguma coisa na trajetória da vida aconteceu de tragédia. Hoje à noite Deus te trouxe aqui para dizer assim: eu quebro essas correntes, eu te deixo livre. Você está livre para andar, você está livre para caminhar, você está livre para correr. Quando Ezequiel é levantado nessa história da Bíblia, o povo está em ruínas. Primeiro, eles destroem o templo, e o templo para eles era referência. O pai de Ezequiel era sacerdote, servia no templo com um sacerdotal, ou seja, ele era uma referência de Deus ao povo. Sabe o que acontece na vida de Ezequiel? Porque muitas das vezes a gente escuta isso: pastor, você não sabe o que acontece na minha vida. Eu não sei, mas a Bíblia sabe. Ezequiel, ele é ensinado, ele é preparado para ser aquilo que o pai é, sacerdote. O sonho do garoto é se tornar um sacerdote dentro do templo. Olhe para mim, se você nunca teve um sonho para se realizar dentro do templo,
comece a rever os seus conceitos. Eu acho que você não entendeu. Você pode viver sonhos lá fora, mas você precisa viver sonhos dentro do templo também. Não, você não entendeu. Se você não tem sonhos dentro do templo, escute, você só é mais um. Ezequiel olha para o pai e vê ele dizendo: eu quero chegar onde ele chegou, eu quero ser onde... Sabe o que é ver seu pai passar na rua e todos reverenciar aonde ele tinha na testa escrito santidade ao Senhor? Está na hora de você sair deste templo aqui e ser uma referência de Deus no templo, que é onde você caminhar por essas ruas, as pessoas olhar na tua testa e dizer santidade ao Senhor. Sabe o que é isso? É ele viver dentro de um templo onde as pessoas, olhe para mim, estão apenas preocupados com a sua vida social, com a sua vida do eu, com a sua vida do ego, com a sua vida de querer prosperar, de querer crescer. Não é pecado, mas quando você passa a observar só isso, quando você passa a viver só isso, esquecer da vida espiritual, você tira o foco de Deus e coloca o teu foco, coloca o teu desejo, coloca o teu eu, quando na verdade tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Escute, quando isso acontece na vida de Ezequiel, escute, é tirado dele primeiro a família. Ezequiel vê o pai e a mãe sendo assassinados dentro do templo. Ele vê o altar ser quebrado, ele vê o templo ser destruído. Olhe para mim, eu trago uma palavra de Deus ao teu coração hoje à noite, que é o que Deus gritou nessa madrugada para mim: não terá poder o inimigo sobre nós para destruir o altar que um dia levantamos dentro do templo de Deus. Você é casa de Deus, você é templo de Deus, e dentro desse templo tem um altar. O inimigo não vai entrar, não vai quebrar, não vai destruir, não haverá assassinato. Se tem uma coisa que o inimigo quer entrar, é dentro da sua vida. Eu vou usar a palavra casa, templo, mas se referindo a você e a mim, para destruir o altar, porque o altar é a referência. O altar não é para mim, o altar é para Ele. O altar não é para colocar as minhas coisas, o altar é para colocar as coisas para Ele. O altar não é referência para o meu sacrifício, mas é do meu sacrifício para Ele. No altar eu coloco as minhas ofertas, eu coloco as minhas orações, as minhas intercessões, eu coloco o meu coração ali. Tem altares que estão quebrados e o templo ainda permanece de pé, mesmo quebrado. Tem templo que está aparentemente sem pintura, mas o altar está quebrado. Alguém lá dentro morreu, alguém lá dentro foi assassinado. Um garoto que vê o pai e a mãe sendo assassinados. Escute isso aqui, foi o que eu recebi de Deus essa noite, essa madrugada. Os teus problemas, é o que eu ouvi de Deus, as tuas dificuldades jamais terão poder de impedir um plano de Deus exclusivo para você. Não, você não recebeu porque você fez assim, ó. Quem quer pega assim, ó. Deus está dizendo para você hoje à noite: nenhum tipo de dificuldade que você passará na vida será maior que a profundidade que Deus irá te levar às expectativas extraordinárias de Deus para você. Escute, a referência do povo era o templo. Ezequiel vê o pai e a mãe sendo assassinados, os sonhos deles mortos. Detalhe, ele não consegue escapar, ele vai junto ao cativeiro babilônico e começa a caminhar. Você já leu a Bíblia, você sabe que Ezequiel 1 e 2 fala dele no rio Quebar, vendo a visão, tudo aquilo você vai ver, ele garoto. Só que escute isso aqui, o que Deus quer falar para você, isso aqui: eu não me importo com os seus problemas. Que isso, pastor? Eu não me importo com as suas dificuldades, eu não me importo com sua doença, sua enfermidade, porque para isso eu tenho milagre, eu tenho resposta, eu tenho bênção, eu tenho vitória. O que eu estou preocupado é com o meu templo levantado dentro do seu, o altar levantado dentro desse templo. Não, você não entendeu. Para os teus problemas Deus já tem solução. A hora que Ele quiser Ele vai fazer no tempo dele. Não me pergunte quando, porque eu não sei também. Só que eu só sei de uma coisa: o plano de Deus é: mantenha o altar de pé. Mantendo o altar de pé, sabe o que acontece?
Não importa o que lado de fora, o que está acontecendo, a aparência dela, o que fizeram com ela, o que importa é que lá dentro tem a presença. Primeiro, templo com porta aberta é perigo. Pergunte por quê. Alguém entra, invade e olha o que tem dentro. Não entendeu a metáfora? Só tem acesso à sua casa quem você permite entrar. Pergunte por quê. Se abrir para qualquer um, você corre o risco de ser assassinado. Por que Deus dá visão? Escute, é uma vi? É uma vi? Então diga para 2 ou 3 pessoas, é uma visão que Deus está te levando hoje. Não, fala, não, peraí, gente, peraí. Não, diga com vontade. Não fala com vontade. Diga uma visão que Deus está te levando. Diga assim, ou você pega ou você deixa de pegar. Mas a visão é que você precisa enxergar que Deus vai te levar na porta da sua casa hoje. Escute. De tudo que você leu o livro de Ezequiel, eu não havia parado para ler o livro de Ezequiel. Eu peguei o livro de Ezequiel e li à madrugada, o dia amanheceu, e eu continuei lendo. É um livro que dá medo. Não é ler só por ler, mas você pegar uma ordem cronológica e criar dentro dela uma analogia, de entender o porquê que isso aconteceu. Olhe para cá. Do capítulo de número 1, 2 até o capítulo 37 são visões que Deus está levando a Ezequiel para mostrar a Ezequiel a ruína que o povo chegou por causa de uma única coisa: por causa dos teus pecados, por causa dos meus pecados. A transgressão do povo chegou até Deus. Toda vez que você e eu nos afastamos de Deus, gente, olhe para mim, todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, você pode não acreditar, a única coisa que o inimigo quer é trazer as nossas vidas em ruínas. Então hoje à noite é noite de a gente se aproximar de Deus outra vez. E não venha com esse argumento: ah, você não conhece a minha vida. Eu não conheço, não quero conhecer, não quero saber. Mas o Deus da Bíblia, o Deus dessa casa, o Deus deste templo, o Deus deste altar, te trouxe aqui para dizer assim, ó: ei, deixa eu trazer a memória, eu ainda sou Deus da tribo. Escute, quando isso acontece, Ezequiel vai vivendo essas visões, e você vai lendo o livro de Ezequiel, e você vai vendo que cada visão é tenebrosa, mais medrosa do que outra, mas só parece um filme de terror, filme de horror. Porque eu não sei se eu pode falar, né? Pode, né? Pode. Antes de qualquer restauração, Deus vai mostrar as minhas transgressões. Antes de Deus trazer qualquer restauração, Deus vai mostrar as minhas transgressões. Por que Deus não fez isso no começo do livro? Por que Deus não fez isso no começo da vida do chamado de Ezequiel? Detalhe, Ezequiel é chamado para ser profeta, mas vê o pai e a mãe sendo assassinados. Que garoto na cabeça dele quer ter o desejo de ser profeta de Deus, quando vê que no templo aonde ele sonhava ser e chegar, a morte. Olhe para cá. Como continuar servindo a Deus quando você vê que algum sonho seu morre? Quando as coisas não dão certo, quando a porta se fecha, quando alguém fala alguma coisa que não deveria falar, quando acontece alguma coisa que traz desgraça. Como acreditar nisso? Como acreditar nesse chamado? Foi aí que eu ouvi a voz do Espírito Santo dizendo: eu acredito tanto em você, que você não acredita o tamanho que você precisa acreditar. Levante a mão, recebe essa palavra. Antes de você acreditar em Deus, acredita que você pode todas as coisas. Eu disse todas as coisas. Todas as coisas. As coisas diz, não fala, não define o que é, só define que todas as coisas pode aquele que fortalece a sua casa, sua vida, sua família. Então você pode, porque pela fé
tudo é possível ao que crê. Alguém acredita nisso? Então dá um grito, faz barulho aqui hoje, para o inferno escutar que há vida dentro de você. Tem vida dentro da sua vida. Escute. Quando Ezequiel recebe o chamado, é isso que você precisa ouvir hoje. Deus está te chamando para ser uma voz. Só que o problema é que a gente vê o que acontece à nossa volta. Por que eu vou para a igreja hoje? Por que eu vou cantar? Por que eu vou... Por quê? Se o que eu pedi não aconteceu, se o que eu busco não acontece. Deus te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você assim, ó: o que está à sua volta, eu cuido. O que está à sua volta, eu cuido. Então o que eu preciso entender? É que eu preciso levantar novamente o altar. Jesus me guarda. Não, como é que é? Jesus nos guarda. Tem altar que não foi você que quebrou. Entraram dentro da sua casa chamado vida. Com uma palavra destruir o teu altar. Com um olhar destruir o teu altar. Ai, Jesus. Uma fofoca destruir os seus sonhos. Um leve trás destruir a tua vontade. Só que Deus te leva numa visão hoje dizendo assim: ó, eu pego você na sua mão e te levo na porta da casa. Tirar a porta daqui? Esperei tanto tempo uma mensagem de porta.